Bom dia a todos. Estamos hoje iniciando nossa aula, já a preparação para a prova bimestral, certo? Então, que vocês prestem bastante atenção. Em qualquer momento, vocês podem perguntar e tirar dúvida. Tudo bem? Estão bem? Estão com saúde? Graças a Deus, né? Então, vamos seguir em frente. A aula de hoje, pessoal, a gente vai retomar algumas noções que vocês aprenderam sobre conjuntos ao longo do ensino fundamental. E em seguida, nós vamos aprofundar o quanto essas noções sobre conjuntos elas se tornam importantes na resolução de muitos problemas, situações, problemas, e que você pode utilizar essa linguagem dos conjuntos, ok? Então, nós vamos começar relembrando o que é a ideia de conjunto. A ideia de conjunto aí colocada pelo autor é a ideia de agrupamento, uma coleção, você juntar, né? Juntar objetos com as mesmas características, seja uma coleção finita ou infinita. Cada um desses objetos que formam esse conjunto é chamado de elemento, certo? Então, a palavra elemento, ela simboliza um objeto que pertence a um determinado conjunto, ok? Então, aí nós temos algumas noções fundamentais. Quando o elemento ele tem quando o conjunto tem um único elemento, esse conjunto é chamado de conjunto unitário. Vamos pensar aqui num conjunto que tenha só um elemento. Alguém dá algum exemplo aí? Um conjunto que tem só um elemento. Bom dia, professor. Desculpa a demora. Você pode, por favor, repetir o que você estava falando? Vitória, vamos pensar num exemplo de um conjunto que tem um único elemento. Alguém consegue pensar? Um exemplo? Você, professor, não entendi a pergunta. A gente está pensando aqui na ideia de conjunto, tá certo? Então, o conjunto, ele é formado por elementos que têm a mesma característica. Então, nós temos algumas noções. Qual é, na mente de vocês, um conjunto unitário? Conjunto que tem só um elemento? Um exemplo aí, que vem à mente de vocês. Ninguém tem nenhuma ideia? Não, eu não sei. Não tô lembrada de nada no momento. Então, vamos pensar assim, ó. O conjunto das vogais que começam com a letra E. Conjunto das vogais. Aqui, ó. Conjunto das vogais que iniciam uma coisa bem simples. Com E, né? Esse conjunto só tem um elemento, que é o próprio E. E aí você pode pensar em infinitos conjuntos dessa natureza. Conjunto dos alunos do primeiro A, conjunto dos alunos do primeiro ano A que iniciam com a letra R. Hoje nessa sala só tem o Rubens aqui. Rubem, né? Pronto. Então, a característica ela é a mesma para todos os elementos. Como nessa sala de aula hoje só tem o Rubem, que começa com a letra R, então ele é o único elemento desse conjunto, então é o conjunto unitário. Ok? Então, essa é a ideia de conjunto unitário. O que seria um conjunto vazio? Conjunto vazio é um conjunto que não possui nenhum elemento. Eu posso dizer assim, qual é o conjunto dos alunos do primeiro A que começam com a letra W? Aí não tem nenhum W aqui. Então, eu posso representar o conjunto vazio
desta forma, onde ele não tem nenhum elemento dentro, certo? Ou tem um símbolo, que é esse daqui, ó. É um Ozinho cortado, certo? Ou você vai representar o conjunto vazio com as chaves sem nenhum elemento dentro, ou você vai representar com esse símbolozinho aí, um zero, um Ozinho cortado. Bom? Então é a ideia de conjunto vazio. E o que é o conjunto universo? Quando você está estudando vários elementos, conjunto universo é aquele formado pelos elementos que você está estudando. Você vai estudar os habitantes do município de Caucaia. Então, o teu conjunto universo é o conjunto de todos os habitantes do município de Caucaia, certo? Então, é aí a ideia que está colocada aí. Exemplo, já falou, né? Vou estudar características do município de Caucaia. Então, meu conjunto universo vai ser igual os habitantes do município de Caucaia. Aí, professor, aí eu não tenho como colocar todos dentro desses parênteses. Então, por isso que a gente pode representar um conjunto pela característica que representa o conjunto. No caso, aí é ser habitante de Caucaia. Eu sei que é um conjunto finito, porque a quantidade de habitantes é finita. Mas eu não preciso elencar todos, né? Quem morar em Caucaia e conseguir comprovar, hoje nós estamos vivendo um momento em que é preciso comprovar que é habitante de Caucaia para poder tomar a vacinação contra a Covid, né? Inclusive já está até a partir do dia 9, pessoal. Cadastrem-se, viu? Que já está liberando aí a vacinação para toda a população em geral, de acordo com a idade. Professor, Oi, Vitória. desculpa atrapalhar o senhor, é que tem uma menina lá da sala que o e-mail institucional dela tá dando problema. Aí se alguém pedir para entrar, é ela, viu? Eu vou entrar com outro e-mail dela. Tá bem, vamos aguardar. Diga ela que tente. Vou lá avisar para ela. Tá bom. Então, mais algumas noções fundamentais, a noção de igualdade. Muito poderosa essa noção de igualdade. Dois conjuntos, eles só são iguais, pessoal, se todos os elementos do conjunto A forem também elementos do conjunto B. Um exemplo, você tiver o conjunto A. O conjunto A tem os elementos 1, 2, 3, 4. E o conjunto B vai ser gravado aí, Vitória. E o conjunto B, 2, 3, 1, 4. Esses conjuntos são iguais? Aí você diz assim, não, professor, são não, porque o A começa com 1, o B começa com 2. A ordem não é importante, pessoal. O importante é os elementos que tem um conjunto. Então, no conjunto B tem o elemento 1, aí você diz assim, tem, tá aqui ele. No conjunto B tem o elemento 2, tem, tá aqui ele. No conjunto B tem o elemento 3, tem. Tem o elemento 4, tem. Ah, então isso implica Adriele Raira, né? Seja bem-vinda, Adriele. Então isso implica que o conjunto A é igual ao conjunto B. Por quê? Porque todos os elementos de A, todos, não pode ser só um nem dois, não, são todos os elementos de A, são também elementos de B. E todos os elementos de B são elementos de A. Tá certo? Não pode ter elementos a mais nem a menos, não. Tem a mesma quantidade de elementos, os conjuntos. E o que é um subconjunto, gente? Um subconjunto, já está dizendo, é um conjunto que está dentro de outro. Certo? Então, por exemplo, um conjunto A ele é subconjunto de um conjunto B se todos os elementos de A são também elementos de B. Se você observar aqui, ó, no exemplo anterior, o conjunto A é subconjunto de B, porque eles são iguais, né? Mas eu posso ter o seguinte, ó, vou pegar ainda o exemplo do conjunto de cima. Vou pegar aqui o conjunto A,
1, 2, 3, 4. E um conjunto B só com os elementos 2 e 4. Então, os conjuntos números pares. Observe que todos os elementos de B pertencem ao conjunto A. Então, nós dizemos que o B é subconjunto de A. Como é que eu exprimo isso aí? Eu boto que o B está contido dentro do A. Certo? Esse símbolo aqui, ele tem duas formas de ler. Você pode ler como B está contido em A, está contido. Ou você pode ler B é subconjunto de A. B é subconjunto de A. Então, esse símbolo significa subconjunto ou está contido, certo? E o que é que vem a ser, professor, o conjunto das partes? O conjunto das partes, pessoal, são a quantidade de todos os conjuntos, ou todos os subconjuntos de um conjunto. Por exemplo, eu vou fazer agora para vocês, baseado no exemplo anterior, vamos botar aqui de branco. Conjunto A. Vamos botar só 3 elementos para facilitar. Vamos botar a letra, que aí a letra é mais fácil de vocês visualizarem. A, I, A, E, O. A, E, O. Pronto. Você tem aí as vogais tônicas, né? A, E, O. Então, você quer saber quantos subconjuntos eu posso formar com esse conjunto, os elementos do conjunto A? Aí tem um teorema que diz o seguinte: se um conjunto A tem N elementos, então o conjunto das partes de A tem 2 elevado a N elementos. Isto é, se eu quiser saber quantos subconjuntos tem o conjunto A, é só pegar 2 e elevar a quantidade de elementos do conjunto A, que é 3. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Então, esse conjunto A tem 8 subconjuntos. Vamos fazer aqui para vocês verem como é. Ó, vou fazer até de vermelho para destacar. O primeiro subconjunto de A é o subconjunto vazio. Por quê? Porque todo conjunto tem subconjunto o próprio vazio, tá certo? Isso é uma definição. O outro subconjunto de A é um subconjunto que tem um elemento A, de um elemento. Ó. Aí tem outro subconjunto que tem o elemento E, o outro subconjunto que tem o elemento O. Certo? Agora vamos para os subconjuntos com 2 elementos. Tem o A e o E, o A e o O. E o E e o O. E tem um último subconjunto, pessoal, que é o próprio conjunto. Ó. Todo conjunto ele é subconjunto dele mesmo. Então, se você contar aqui, ó, vamos contar só para ver quantos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Então, o conjunto das partes de A, ou seja, o que é o conjunto das partes de A? Todos os subconjuntos do conjunto A. Tem 8 subconjuntos, certo? Isso é importante para depois a gente saber resolver alguns problemas envolvendo subconjuntos. Conjuntos e subconjuntos. Você já ouviu falar nesse diagrama de Venn. O que é o diagrama de Venn? É uma forma de representar os conjuntos. Digamos que eu queira representar o conjunto das vogais. Eu posso fazer uma curva fechada
boto aqui vogais. E aqui dentro eu vou botar os elementos. A, E, I, O, U. Certo? Então, é o conjunto das vogais. É uma forma de representar o diagrama de Venn. Eu também posso ter o conjunto das vogais e o conjunto das consoantes. Ó. Que as vogais, na verdade, não é assim, assim. As vogais aqui, ó. A, E, I, O, U e o alfabeto aqui, ó. Alfabeto. A, aí B, C, D, E, o E já está lá. F, G, H, I já está aqui. J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, X, Z, W, Y. Acho que é assim. Então, o que é que acontece aqui nesse exemplo, pessoal? O conjunto das vogais, ele acaba sendo subconjunto do alfabeto, ó, certo? Então, dentro do conjunto do alfabeto, tem um subconjunto das vogais. Eu posso representar assim pelo diagrama de Venn, certo? Fica mais fácil, muitas vezes, de a gente compreender a solução de um problema. Então, nós vamos ver agora algumas operações entre conjuntos, certo? Dados dois conjuntos A e B, define-se as seguintes operações. A primeira operação que você vai ver entre dois conjuntos é a união. União é bem sugestivo, né, pessoal? Você vai unir dois conjuntos, né? Então, a união de dois conjuntos A e B é um outro conjunto formado pelos elementos que pertencem a A ou pertencem a B, certo? A união tem essa questão do ou pertence a A ou pertence a B. Pertenceu a A ou pertenceu a B, faz parte do conjunto. Como expressar essa união pela linguagem dos conjuntos? Tem esse símbolo aqui, que parece um U, tá certo? É tipo um Uzinho assim, bem bonitinho, onde diz que A união B vai ser igual a todo X que pertence ao meu conjunto universo, tal que, esse símbolozinho tal que, ó, X pertence a A ou X pertence a B. Digamos que você tenha dois conjuntos, duas famílias, né? Aí você vai fazer uma grande festa, você vai unir essas duas famílias. Aí você quer juntar as duas famílias num grande conjunto. Então você diz, ó, quem é da família A ou quem é da família B faz parte aqui dessa festa. Aí tem pessoas que são das duas famílias, não tem importância. O importante é pertencer a A ou pertencer a B, certo? Você vai juntar os dois conjuntos. Vamos fazer aqui um exemplo, fazer um exemplo pequeno. Exemplo, você tem um conjunto A formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5. Aqui. Pronto. 5. E um conjunto B formado pelos elementos 2, 4, 6, 8. Então, o que é que vai ser a união B, pessoal? Vai ser um conjunto onde eu vou colocar dentro dele os elementos que pertencem a A ou pertencem a B. Por exemplo, o número 1 pertence a A, pertence, então já está dentro. O número 2 pertence a A e pertence a B, então eu vou botar só uma vez, certo? O número 3 pertence a A, mas não pertence a B, mas pertence a um dos dois. O número 4 pertence a A e pertence a B também, mas só conta uma vez. O número 5 pertence a A, não pertence a B, mas tanto faz, que tem que pertencer a um dos dois. O 6 e o 8. Pronto. Então, o conjunto A união B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A
ou pertencem a B, sem repetir os elementos que pertencem aos dois, certo? A interseção de dois conjuntos é a outra operação. A interseção de A e B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e também pertencem a B. Aí o símbolo já é um Uzinho de cabeça para baixo, ó. Um Uzinho de cabeça para baixo. Onde você tem assim, ó, A interseção B é igual ao conjunto dos elementos X, que pertence ao conjunto universo, tal que X pertence a A e X pertence a B. Aqui tem uma diferença, pessoal, que parece sutil, mas não é não. Ó. Esse izinho aqui que vocês estão vendo, ele está dizendo que tem que atender às duas condições, que é diferente do ou. O ou, se pertencesse a um dos dois, já estava dentro. Aqui não. Tem que pertencer aos dois. Vamos usar o mesmo exemplo do item anterior. Você tem o conjunto A, formado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5. O conjunto B, formado pelos elementos 2, 4, 6 e 8. Então, quem vai ser a interseção B, pessoal? Me digam aí. Quais são os elementos que pertencem a A e também pertencem a B? O 2, O 2, 4 o 4 e só, professor. e só, pronto. Então, esse conjunto, a interseção B, é esse conjunto aí que só tem esses dois elementos. Como é que seria isso pelo diagrama de Venn? Só aproveitar aqui a oportunidade, ó. Eu teria, só ampliar um pouquinho aqui, o conjunto A aqui, o conjunto B. Aqui internamente eu colocaria a interseção, ó, 2 e o 4, certo? Essa região aí é a região que a gente chama de interseção, que é a região que é comum aos dois conjuntos. Na parte do lado B, eu vou colocar só o que está faltando para completar o conjunto B, que é o 6 e o 8, certo? E no lado A, eu vou colocar o que está faltando para completar o conjunto A, que é 1, 3 e o 5, certo? Vejam aí como é que seria a representação desse conjunto pelo diagrama de Venn, ok? Aí você teria... Aí o que seria a união desses dois conjuntos pelo diagrama de Venn? Seria todos esses elementos que estão dentro dessas duas regiões curvas, ó. 1, 3, 5, 2, 4, 6, 8. Ó, 1, 3, 5, 2, 4, 6, 8. Certo? Então, aí você tem a interseção e a união representadas pelo diagrama de Venn. E o que vem ser a diferença entre dois conjuntos? A diferença entre dois conjuntos, no caso aqui, um exemplo, a diferença entre os conjuntos A e B é o conjunto formado pelos elementos de A que não pertencem a B. É como se, assim, na prática, pessoal, você pegasse o conjunto A e tirasse dele os elementos do conjunto B, certo? Então, são os elementos do conjunto A que não pertencem a B. Vamos usar o mesmo exemplo. Como é que eu simbolizo aqui? A menos B igual a X, pertence ao meu conjunto universo, tal que X pertence a A, mas o X não pertence a B. Vamos pegar o mesmo exemplo para facilitar a compreensão. Olhando ainda o mesmo exemplo do item anterior, quem seria o meu A menos B? Francisco, eu vou desligar o microfone. Alguém está pedindo para desligar o microfone do Francisco. Desativação. Desativa. Aí, pessoal, quem seria aí, se eu tivesse que fazer, nesse exemplo aqui, ó, A menos B? Se você observar aqui, o A menos B, pessoal, é essa região aqui, ó, esses elementos que estão aqui, ó, 1, 3 e o 5. São os elementos que pertencem a A, mas não pertencem a B, ó, certo? Esses elementos aqui, A menos B, ok? Então, nós vamos colocar. Já está facilitado aí, é o 1, o 3
e o 5. Diagrama de Venn ajuda você a visualizar melhor. A menos B. Tá? Ok? E essa região aqui, 6 e 8, seria o B menos A. Ok? Aqui você tem a região B menos A. E aqui você tem a região A menos B. Ok? E o que é que vem a ser, pessoal, o que é que vem a ser complementar quando você fala em conjuntos? Complementar é quando um conjunto é subconjunto do outro. Então, se B é subconjunto de A, o complementar de B em relação a A é o conjunto A menos B. E aí você vai ver essa nomenclatura, ó. Esse Czinho, ó, complementar, certo? Complementar de B em relação a A é o que tem em A que não tem em B. Então, é A menos B. Então, X pertence ao conjunto universo. Aquele exemplo anterior das vogais, deixa eu ver isso aqui. Pronto. Ó. O alfabeto, o conjunto das vogais, ele é subconjunto do alfabeto, tá vendo? Então, as vogais está contido no alfabeto. Então, se eu fizer a complementar das vogais em relação ao alfabeto, é a mesma coisa que eu pegar o alfabeto e diminuir, fazer a diferença das vogais. Quem vai ser esse meu conjunto aqui? Vai ser toda essa região, ó, que não pertence às vogais. B, C, B, C, D, F, G, H, todos essas consoantes, tá certo? Então, tá aqui as consoantes. Consoantes. Ok? Então, esse é o exemplo de complementar, que é o que pertencem a A e não pertence a B. Ó, pertence a A, mas não pertence a B. Ok? Então, nós vamos ver aqui, pessoal, antes de passar para os exercícios, um quadro resumo dessas operações, certo? Um resumão aqui. Um resumo. A operação, vou só explicar aqui para vocês entenderem melhor. A união de A em B, como é que eu expresso? Ó, dessa forma. A união B é igual a X pertence ao conjunto universo, onde X pertence a A e X pertence a B. Como é que eu represento esse diagrama de Venn? Se eu tiver uma união onde há interseção, fica dessa forma. Ó. Se eu tiver uma união em que o conjunto A é subconjunto de B, fica dessa forma. Se eu tiver uma união em que o B é subconjunto de A, fica dessa forma. Se eu tiver uma união onde há disjunção, ó, não tem interseção, ó, a gente chama de disjunção. Okay? Então, não são juntos os conjuntos. É como se eu tivesse na sala de vocês o conjunto das alunas e o conjunto dos alunos. Aí não tem nenhuma pessoa que seja ao mesmo tempo aluno e aluna, né? Seja dois sexos, masculino e feminino. Existem pessoas hermafroditas, mas eu acho que não é o caso aqui. Não foi um bom exemplo, né? Mas, de qualquer maneira, a ideia é essa, né? Onde não há pessoas com a mesma característica nos dois conjuntos. Então, vamos pegar a interseção. Ó. E como é que eu vejo a interseção? Com esse símbolo de interseção, X pertence ao conjunto universo, tal que X pertence a A, e também o X pertence a B. Eu tenho essa forma de representar a interseção. Essa região aqui colorida de azul, ela é a região da interseção. Se eu tiver o B como subconjunto de A, ele totalmente está incluído no conjunto A, então é a interseção o próprio B. Quando A é subconjunto de B, o A todinho está dentro do conjunto B, então ele é a interseção. Quando os conjuntos são disjuntos, aí aqui não tem interseção, é vazio. Ó. Eu represento isso com o símbolo vazio. Deixa eu botar aqui de vermelho.
certo? Aqui a interseção ela é vazia. Então, vamos aqui agora para ver as outras operações. E a diferença, como é que eu vejo a diferença entre dois conjuntos? A diferença de A menos B é o que tem em A que não tem em B. Então, eu tenho da seguinte forma, como eu mostrei para vocês. Se tiver interseção, eu tiro todo o conjunto B. Pronto, isso aqui é o que tem em A e não tem em B. Se tiver A menos B, onde B é subconjunto de A, então isso aqui a gente chama de complementar. Ó. Certo? Isso aqui é a complementar do conjunto B em relação a A. Como eu só posso fazer a diferença se o A for maior do que B, então como é que eu vou tirar de A de B se A não está contido em B, né? Quando eu tenho disjunção, o próprio B já foi subtraído do A, então o A todinho já é a minha diferença, tá bom? E o que é complementar? Veja que esse exemplo aqui é igual a esse de cima aqui, tá vendo? Ó? Quando B é subconjunto de A, ok? Beleza, vamos ver agora. Aí nós vamos só recapitular o que vocês já estudaram nas séries passadas, pessoal. A forma de conjunto numérico. Todo mundo lembra aqui, no 6º ano, que vocês estudaram os números naturais, né? Quem são os números naturais? Eles perguntavam. É o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o infinito. Aqui é só você acrescentar mais um, ó. Depois do 7, quem é o sucessor? Lembra da ideia de sucessor e antecessor? Sucessor do 7, o 8. O antecessor do 7, o 6. Então, aqui toda essa ideia de conjuntos naturais que vocês já estudaram bastante nas séries anteriores, tá bom? Então, conjuntos naturais são todos os positivos, incluindo o 0, né? E quem é o conjunto dos números inteiros? Aqui foi no 7º ano, ó. São todos os naturais, que são os positivos, né? Com o 0 e com os negativos, aqui a gente vê a ideia de simetria, né? E o oposto, ó. Quem é que está oposto ao 0? O 1 e o menos 1. E aí a gente chama de simétrico. Se você somar 1 mais o menos 1, vai dar 0. Ó. Se você somar o menos 2 mais o 2, vai dar 0. Então, essa questão de simetria. Se somando dois números simétricos, sempre vai dar 0. Ok? E aí são todos os números negativos. À medida que vai se afastando do 0, vai ficando menor, certo? E aqui, à medida que vai se afastando do 0, vai ficando maior. Todo número que está à direita é maior do que quem está à esquerda, certo? E aqui vai até o menos infinito, e aqui vai até o mais infinito, ok? E quem é o conjunto dos racionais? Isso aqui vocês já viram no 8º ano para o 9º ano. Ó. Quem são os racionais? Os racionais são todos os elementos de x que são possíveis escrever na forma de fração. Como é essa fração? A sobre B. De que maneira, professor? De que maneira que o A pode ser um número inteiro, ó. A pertence aos inteiros e B também pertence aos inteiros. Então, dois números inteiros. Então, é uma fração de números inteiros. E o B não pode ser 0, porque se é uma fração, o denominador nunca vai poder ser 0, né? Então, é isso que vocês têm que... Então, se você pegar um número que pode ser escrito de forma de fração, professor, então quer dizer que o 4... Dá um exemplo aqui. O 4 está de branco, quer ficar mais destacado. Ele está destacando. Dá um exemplo aqui. O número 4, ele é natural? Ele é natural? É sim, natural. Que está aqui, ó, natural. Ele é inteiro? É, porque ele também representa uma quantidade inteira. E ele é racional? Aí eu pergunto a vocês. O 4, ele é um número racional, pessoal? O que vocês acham? Pode dizer se vocês acham que é racional ou não. Eu acho que é, professor. Pronto, tá certo. Por que ele é racional? Porque eu posso escrever o 4 em forma de fração, ó.
Se eu botar o 4 em cima e o 1 embaixo, isso aqui é uma fração. A gente chama de fração imprópria, mas é uma fração. Isso aqui pertence aos racionais também, certo? Ou então você pode escrever o 4 da seguinte forma, ó, 8 sobre 2. 8 dividido por 2 não é 4? Então isso aqui é o 4 também. Ó. Professor, então o senhor quer dizer que os números racionais são os números que dá como a gente fazer fração? Se você pegar um número que você pode escrever em forma de fração, ele é chamado de racional. Se não pudesse escrever em forma de fração, aí a gente chama de irracionais. Por exemplo, ó, um número que você acha que aparece às vezes, que é 0,333, que a gente chama de dízima periódica, certo? Esse número aqui, pessoal, por mais que seja uma dízima periódica, você pode escrever em forma de fração. Isso aqui é igual a 1 dividido por 3, certo? Como você pode escrever em forma de fração, a gente considera ele um número racional. A gente considera, não, ele é um número racional. Professor, e o que é um número irracional? É um número que não pode ser expresso em forma de fração. Por exemplo, raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 5 é 2, alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa que não se repete. Não é uma dízima periódica, certo? Então, todas as raízes, pessoal, todas as raízes quadradas de um número que não é exato, que não dá raiz exata, era um número irracional. O número π também é um número irracional, que o valor dele é 3,14, 15, 16, e não repete, não há período aqui que se repete. Como não se repete, a gente chama ele de número irracional, certo? Raiz quadrada de 2, que é 1,41, 43, alguma coisa assim, certo? E aí você tem o conjunto dos números reais, que é o conjunto obtido pela união de todos esses conjuntos, ó. Observe aí o diagrama de Venn, ó. Os naturais estão contidos nos inteiros, ó. Os inteiros estão contidos nos racionais. E aqui você tem os irracionais. Então, a união dos racionais com os irracionais forma o conjunto dos números reais, certo? Então, se for um número natural, é real, é um número real. Se for um número inteiro, é um número real, é um número real. Se for um número racional, é um número real, é um número real. E se for um número irracional, também é um número real. Então, todos esses números que você conhece hoje são considerados números reais, tá certo? Por isso que é importante saber o conjunto que você está trabalhando. Aí, para finalizar essa explicação teórica, a gente fez só esse quadro resumo aí. Eu vou disponibilizar, pessoal, no grupo de vocês, esses slides, tá certo? Para que vocês possam ter acesso. Vou botar logo agora aqui, bem rapidinho, para que vocês possam ter acesso a esses slides da aula de hoje. E também vou disponibilizar a gravação para que vocês, junto com a atividade que eu vou postar amanhã, lembrando que amanhã eu vou postar a prova bimestral de vocês. Então, eu ia postar hoje, mas aí para não deixar vocês preocupados com essa postagem, eu decidi postar só amanhã mesmo. Aí amanhã de manhã, vocês não têm aula, né, amanhã de manhã? Só com a professora de Química. Né? De manhã, aí de manhã. Aí depois que terminar a aula dela, vocês fazem a prova de matemática. Professor. Oi. O senhor, depois que a gente fizer a prova, o senhor vai fechar as notas? A medida, aí pronto. Vou dar mais para vocês. A partir de quinta-feira, vocês vão ter amanhã para fazer a prova de matemática. Aí, a partir de quinta-feira, eu já vou começar a fechar as notas de vocês. E, na verdade, eu quero, na semana seguinte, os alunos que estiverem abaixo da média 6, eu vou disponibilizar uma atividade de recuperação paralela. Certo? Aí eu só posso ter atividade de recuperação se eu souber quem ficou, né? Por isso que eu tenho que fechar. Mas quem ficar com uma nota assim, acima de 6, não precisa fazer não, né? Só marcar Não, só quem ficar abaixo de 6. Aí vocês vão ver que assim que eu fechar a média, eu lanço logo no aluno online.
Sim, então esse quadro resumo aí, pessoal, é um quadro onde você vai ter uma representação que a gente chama de representação na reta, a reta real, ó. Se você tiver uma notação de um intervalo entre dois elementos A e B, ó, aqui você tem nessa parte vermelha, são os valores que são maiores ou iguais a A e menores ou iguais a B, certo? Quando tem essa bolinha aberta, é porque não pertence ao intervalo, então é só menor do que B, não é igual a B, certo? Então, vocês podem até, só para questão de curiosidade, para vocês verem, a não se assustarem quando ver isso aqui, se o colchetezinho for com as perninhas para dentro, é porque o elemento pertence ao intervalo, certo? Se for com as perninhas para fora, o elemento está com a bolinha aberta, ó, certo? Então, só para vocês. Aí nós vamos fazer esse exercício juntos agora, me ajudem aí. Pelo que vocês viram hoje, pessoal, qual é a ideia que vocês têm sobre conjunto? A ideia de que Eu tenho a ideia de que é formado pelos números naturais, isso, os números irracionais, uhum, e que podem ser formados em fração. pronto, os racionais. E se eu te perguntasse assim, quando eu falar conjunto, é uma coisa que está falando em agrupamento ou está falando em separação? Está falando em agrupamento? Ah, pronto. Então, conjunto para É a nós, junção de dois grupos. como é, Leandro? É a junção de dois grupos. Isso, Arthur. Então, a junção, a gente fala, a ideia de conjunto é a ideia de junção, tá aqui, junção, a ideia de agrupamento, né? Agrupamento. Essa é a ideia. Quando a gente fala conjunto, eu estou agrupando a ideia de mesma característica. Conjunto dos alunos da característica. Conjunto dos alunos da turma do primeiro ano A. Pronto, olha. Qual a característica que é comum a vocês? Todos vocês estão matriculados no primeiro ano A. Então, isso é uma característica que dá a ideia de conjunto, de união, de agrupamento. Aí é 2. Represente o conjunto V formado pelas vogais da palavra paralelepípedo. Então, eu tenho um conjunto V, que eu vou representar pela chave aqui. Quais são os elementos que pertencem a esse conjunto? Bora, pessoal. É, porque a palavra pípedo não tem Quais são as vogais sem essa palavra, Arthur? as vogais. Hum. A, Olha, vogais A, E, A, E, I, O, U. não, ó. A, E, I, I, O. O, U. cadê o U, Vitória? Tu tá vendo onde? Tem um não. Ó, veja qual é a restrição aqui, que tem que estar na palavra. Ó. Como na palavra não tem U, o U não entra aqui no conjunto das vogais Não, da que eu não palavra. vi a palavra. Ah, tá certo. Pois tem sempre que estar atento a essas características, tá bom? Agora vamos pegar aqui, ó. Essa figura aqui representa a pergunta 3, certo? A parte rachurada, ou achurada, tanto faz. Essa parte em destaque aqui, ó, representa que operação dos conjuntos A e B? Qual a operação que a gente viu hoje que representa essa região aqui? É união? O conjunto é. É interseção? É diferença ou é complementar? Essas coisas que ele botou A no mina colocou Alguém botou aí? interseção no sessão. chat. Isso, exatamente, interseção. Eu vi aí, subindo aqui na Foi o interseção. Francisco. Oi, Francisco, muito bem. Interseção, justamente. Essa região aqui, pessoal, essa região que está colorida aqui, com essas listinhas, a gente chama de rachurada ou achurada, é a região da interseção. Tá certo? Se eu pintasse essa região aqui de vermelho,
Essa região de vermelho, ela representa o quê? Qual operação? Está de azul, né? Vermelho aqui já está vermelho, vermelho. Aqui de azul. Essa região que eu estou pintando aqui de azul, ela representa que operação? É interseção, é união, é diferença ou é complementar? Complementar. Para complementar, Arthur, o A teria que ter, o B teria que ser subconjunto de A para ser complementar. Lembra? Ó, quando você tem a complementar, um está dentro do outro. Ó. Aqui é A, aqui é B. Então, essa região aqui é complementar, por quê? Porque o B está dentro do A. Entendi. Então, essa região aqui, pessoal, é a região da diferença. Ó. É A menos B. É, ou seja, é o que tem em A, que tem em A que não tem em B. Ó. Região da diferença. Então, olhando para isso agora, digam para mim a resposta do item da questão 4. Quais são os elementos que correspondem aqui a A união B? 0, 2, 4 e 6. 0, 2, 4, 6 aqui é a união. Isso. Pense direitinho. Essa região aqui é a região da união. Olhe para a questão 3, que foi perguntada. Não, professor. Não. Não, então qual é a união? Bora, pessoal. Que é a união desses dois conjuntos. O senhor está pedindo só os números? Só os números? Os números, só os números, elementos. Eu vou botar aqui. Então, é o 1, O 1, o 3, o 5 e o 7. 5 e o 7. Isso aqui é a união? Só esses aí. Se eu juntar o conjunto A com o conjunto B, vai dar só isso aí. Pensem aí. São todos os números que a Nilva Todos os botou. números. Todos os números, exatamente. Então vamos colocar na ordem aqui, ver se a gente consegue. Quem é o menor deles é o 0, né? 0, depois do 0. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7 7 e 8. e o 8. Pronto. Então, observaram o que é que aconteceu. Nós fizemos a união de todos os elementos que pertenciam ao conjunto A, ou pertenciam ao conjunto B, ou pertenciam aos dois, né? Agora, o que é que vem ser a interseção desses dois conjuntos? 0, 2, 4, 6. Isso, agora vocês estão entendendo. A interseção é o que é comum aos dois. O que é que tem em A e também tem em B? O 0 pertence a A e a B, o 2 pertence a A e a B, o 4 pertence a A, B e o 6. E o que é A menos B? É 1, 3, 5 e 7. Ah, muito bem. 1, 3, 5 e 7. Essa região roxa, né? Isso. Essa região roxa simboliza o que tem A que não pertence, o que pertence a A, mas que não pertence a B, ó. Certo? Não pertence a B, ó. Esse 1 pertence a A, mas não pertence a B. O 3, o 5 e o 7 pertencem a A, mas não pertencem a B. Então, aqui é A menos B. Ok? Então, é isso. Vamos esquentar aqui o juízo, esses minutinhos que faltam. Falta aí 10 minutinhos. Ó, será que vocês conseguem resolver essa questão 5? Achei ela muito interessante. Ó. Saiu aqui do prumo. Sejam x e y números tais que os conjuntos, tem esse conjunto aqui 1, 4 e 5, e esse conjunto aqui, digamos, seja aqui A e B, certo? X, Y e 1 sejam iguais. Então, se isso aqui for o conjunto A e esse aqui for o conjunto B, nós sabemos que A é igual a B. Pessoal, se A é igual a B, o que é que a gente pode afirmar daqui?
Será que a gente pode dizer que o x é 4 e o y é 5? Verdadeiro ou falso? Vou botar aqui, verdadeiro ou falso? Falso. Pode? Falso. Falso, né? Uhum. Porque a gente não sabe O a X ordem, né? Porque pode Não, ser, porque pode ser X1 e Y4. pronto. Porque o 1 já está certo, ó. Esse 1 aqui é esse 1 aqui, né? Ó, tá vendo? Ele não está na ordem. Mas o x pode ser 4 e o y pode ser 5, ou o x pode ser 5 e o y pode ser 4. Não tem, está dizendo qual é a ordem. Então isso é falso. Item B. Será que eu posso afirmar que o x é diferente de 4? Verdadeiro. Verdadeiro. Mas se o x for 4, ó, porque o x pode ser 4 também aqui. Mas ele pode ser diferente. Pode ser, mas que eu estou afirmando que ele é. Ele pode ser diferente. Eu não estou dizendo que ele não é. Mas eu estou afirmando que ele é. Não posso Então, afirmar. Aqui é uma então afirmativa. Aqui é falso também, né? uhum, E a letra C, verdadeiro ou falso? Não falso. saiu da aula agora não, que eu ainda vou tirar o print da tela. Falso. Falso também. E a letra D, se eu somar o x mais o y, eu posso afirmar que vai dar 9? Falso. Porque a gente não Pode, sabe. né? Aqui, porque assim, independente da ordem, Pode, afirmando que é o 4 e o 5, né? é, independente da ordem, isso aqui não vai dar 9, né? Então, É, isso aqui também vai dar 9. Então, eu posso afirmar com certeza que a soma do x e o y é igual a 9. Isso aqui é verdadeiro. Ok? Aí é legal essa sexta questão aí, pessoal. Muito interessante, viu? Na última eleição para a prefeitura de uma cidade, registrou-se o seguinte resultado. Ó. O candidato A recebeu 60% dos votos, o candidato B recebeu 25% dos votos, 2.400... Exatamente, a revisão para a prova. 2.400 votos foram brancos ou nulos. Somente os candidatos A e B disputaram a eleição. Quantos eleitores votam neste pleito? Ó, aqui assim, ó, se você quiser ter uma noção mais interessante, eu vou até fazer aqui, você pode fazer o diagrama de Venn, ó. Aqui é todo o pessoal, aqui é meu conjunto universo, ó, meu conjunto universo, todo o pessoal que votou. Aqui dentro, eu vou representar o candidato A e o candidato B. Professor, por que é que não tem interseção? Porque, pessoal, em eleição, ninguém vota em dois candidatos, só vota em um, né? O candidato A recebeu 60% dos votos e o candidato B 25% dos votos, certo? Brancos e nulos foram 2.400. Então, aqui fora, 2.400 votos. Aí nós temos essa situação aí. Então, quantos votos foi o total? Quantos foram os eleitores, né? Então, vamos colocar aqui um valor de X, né? Chamar de X aqui. Nós vamos transformar isso aqui numa equação. Então, o que é que você vai perceber? Que dá para fazer o seguinte cálculo. Ó, 60% de X mais 25% de X mais 2.400 é igual a X. Você pode fazer uma equação. Viu como é legal? Aí você passa tudo que é X para cá. Acho que eu vou deixar em forma de porcentagem. Não sei se é melhor. Acho que... Não, vamos tentar aqui, ver se dá certo assim. E ficou muito feio isso aqui. 60% de X e 25% de X. Ficou melhor assim. Aí eu vou passar esse X para cá. Vai ficar 60 mais 25 dá 85, né? 85x menos x é igual a menos 2.400. Vamos deixar a fração mesmo, que eu acho que não vai dar problema aqui. 60% e 25%. 85%. Certo? Aí, pessoal, o que é que você vai fazer aqui agora?
Esse 85%, quando você transformar em número decimal, vai dar 0,85, certo? Você divide por 100, ao menos 2.400. Se você tiver 85% menos 0,85 menos x, vai dar 0,15x. Menos 0,15x é igual a menos 2.400. Você tem 0,85 e tem um x, né? Aqui você multiplica por menos 1, vai ficar 15, vai fazer aqui em cima, tá? Para facilitar a visualização do vídeo. Então, vai ficar 0,15x é igual a 2.400. X vai ser igual a 2.400 dividido por 0,15. Quando você fizer essa divisão aqui, vou fazer aqui para vocês, para ganhar tempo. 2.400 dividido por 0,15. Vai dar 16.000. Então, nessa cidade, a gente tinha 16.000 eleitores, certo? Então, você transformou um problema numa linguagem de conjuntos, onde você resolveu com a equação que a gente viu no bimestre passado. Por isso que é uma revisão, pessoal. Porque o que a gente estudou nas aulas passadas também serve, tá bom? Então, vai ter uma questão dessa com certeza na prova. Falta ainda 1 minuto. Certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver essa daqui. Essa daqui é interessante. No curral há vacas e bois. Se há 30 vacas, 21 animais magros, 13 bois não magros e 4 vacas magras, então o número de bois magros é... Essa aqui é só para dar um nó na cabeça de vocês, mas se você for ler com calma, ó, se numa vaca só tem vaca e boi, se tem 30 vacas e 21 animais magros e 13 bois não magros, 4 vacas magras, então tem quantos bois magros? Pessoal, é só você simplificar. Ó. Se tem 21 animais magros, 21 vacas e bois, né? E 4 são vacas, vaca. Você tira 4. 21 menos 4 vai dar 17. Então, 17 são bois. Certo? Então, aqui você tem, ó, resposta certa, item A. É só para você entender a questão aí da união entre dois conjuntos, que é vacas e bois. Certo? E os outros aí é uma questão de nomenclatura, o item 9 também. Certo? Então, é isso aí. Desejar a vocês aí um bom dia de aulas. Eu vou tirar agora, pessoal. Fiquem aí, eu vou tirar o print da tela, viu? Para fazer a chamada de vocês aqui. Ninguém saia, por favor. Ninguém saia, ninguém saia. Professor, Oi, Vitória. o que o senhor deu hoje, mais ou menos, é o que vai cair na prova? Isso, porque o que eu dei hoje, ele traz a questão dos conjuntos, né, o conteúdo dos conjuntos, mas também traz a questão das equações que a gente aprendeu a resolver